Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e ó, é a nossa aula 11.1. Ei, professor, o que nós vamos falar na aula 11.1? Pessoal, unidade 1, em IBAZ, são umas noções introdutórias, tá lembrado? Sempre estamos falando isso. Vamos falar sobre noções introdutórias. Depois, nós fazemos uma imersão em cada atividade da pecuária. Hoje, vamos falar sobre criação de jacaré, que é bem específica aqui da nossa região. Minha diretora, bota aí na tela para nós. Ó, aula 11.1. E o que nós vamos falar mesmo? Manejo e criação de jacaré. Mas, pessoal, pega aí todo o material que você recebeu do professor presencial. Abraço aí para vocês, meus queridos professores presenciais. Tô com saudade de vocês, viu, professores? Quem sabe a gente se encontra nesse nosso mundão rondoniense. Os 52 municípios. Ei, Senhor, não foi fácil. Não foi. Mas, ó, um abraço a vocês e aos meus estudantes aí, os nossos estudantes, meus queridos estudantes. Segue aí, ó, cada lâmina que nós vamos... E vocês vão fazendo aí, ó, as observações de vocês. Hoje, vamos falar aí, ó, sobre criação e manejo de jacaré. Quais são os sistemas de criação e o manejo de produção. Claro, tudo de uma forma básica, introdutória. Depois nós vamos entrando nas peculiaridades, tá bom? De cada sistema. E aí, a gente vai verificando cada um, tá bom? Então, olha aí, ó, para iniciar, nós temos aí, ó, o que é esse manejo de jacaré? O que é esse processo, professor, de criação? Então, como a gente sempre está falando para vocês, vamos aí dar uma olhada. Uma olhada em quê, professor? Na morfofisiologia. Lembra? Todo sistema de criação, nós precisamos fazer o quê? Todo sistema de criação, nós precisamos conhecer o animal, a sua estrutura, morfofisiologia, como qual as atividades, né, naturais, comportamentais desse animal. Da forma que nós conseguimos compreender as necessidades do habitat, as necessidades nutricionais, comportamentais, reprodutivas e de sobrevivência desse animal, nós conseguimos adaptá-los em determinado sistema de criação. E o sistema de criação do jacaré é totalmente diferenciado em relação aos outros sistemas que nós conhecemos, intensivo, extensivo e semi. Não é bem como a gente está achando que é todos os outros. Então ocorre um processo de adaptação, conhecido como jacaré preto, caimã preto, jacaré aruara, ou jacaré gigante, ou açu, é o maior entre os répteis sul-americanos, podendo chegar a 6 metros de comprimento e pesar 300 quilos. Ele tem um focinho grande e placas ósseas na barriga. Ao nadar, faz um movimento ondulatório com a cauda. Professor, em relação a essas informações, é importante frisarmos o quê? Ó, o tamanho e qual quilo ele pode chegar na fase adulta. Só com isso aí, pessoal, 6 metros. Isso significa o quê quando chega o tamanho do animal? Porque se pensarmos em uma estrutura para alojar este animal, para ocorrer o processo de criação, temos que fazer o espaço
Um animal chega a 6 metros. Então, qual o espaço necessário que esse animal precisa para se desenvolver? Peso. Então, se ele, na sua forma nativa, pode chegar a 300 quilos, dentro de um sistema nutricional balanceado, que é por isso que nós usamos a ração, ou não balanceado, significa o quê? Significa que nós podemos diminuir o tempo de abate. Então, o produto chega mais rápido, ele vai ficar menos tempo ocupando determinado ambiente. É dessa forma que a gente pensa quando a gente vai inserir um animal em um sistema de criação. Os jacarés são répteis pertencentes à subclasse Archaeosauria e é a mesma dos dinossauros, pterossauros, tendo se diferenciado como grupo cerca de 250 milhões de anos. São da família Alligatoridae e possuem 8 espécies entre elas. Vou sublinhar aqui, isso é importante. São 8 espécies. Estão as do gênero Caimã e Paleosauro, aos quais pertence os jacarés brasileiros. Não há crocodilos no Brasil. Pessoal, qual a importância da informação que tem nessa lâmina? São as espécies. Por que é importante a gente saber dessa informação? Porque se você pretende fazer um melhoramento, se há necessidade, aí que está, nós vamos conversar isso, tá? Nós vamos nos aprofundar em relação a isso. Em que, professor? Vamos aprofundar para saber a necessidade, porque nós sabemos que o jacaré é um... Eu não quero falar animal. O jacaré é um exemplar, né, de uma aerodinâmico ou, né, ele tem uma morfologia adaptada, só que é muito ainda classificado como um animal pré-histórico, mas ele tem uma morfologia adaptativa muito interessante. Então, nós vamos discutir se tem essa necessidade de melhorar, manter o cruzamento entre as espécies ou não. Por isso que é importante a gente entender isso. Nas outras criações, tem muitos trabalhos relacionados ao melhoramento genético. Agora, essa informação é imprescindível por quê? Porque entre os outros sistemas de criação, dentro da pecuária, o melhoramento genético visa, né, ter animais precoces, resistentes, tolerantes, com ganho de carcaça eficiente, a saúde desse animal em relação aos agentes infecciosos. Tudo isso, né, a gente fala sobre o melhoramento genético. Será que tem também isso no jacaré? Os jacarés vivem em grupos. Ah, professor, calma aí, me perdi. O que o senhor está fazendo? Nós estamos fazendo o quê? Um levantamento das características desse animal. Porque toda vez que nós queremos realizar uma produção pecuária de uma determinada criação, você precisa conhecer o hábito, o comportamento desse animal, para que possamos inserir em um sistema, uma padronização que gera um fluxo, né? Você tem que ter um fluxo, uma quantidade de animais em determinadas baias, por um determinado tempo, e esse tempo, eles têm que ser o quê? Ter um fluxo de abate, uma sistematização. Então, nós sempre, quando estamos falando, né, estamos fazendo a introdução de potenciais, né, empreendedorismos dentro da pecuária em relação à criação,
A gente está mostrando primeiro o comportamento do animal e depois nós vamos falar como ocorre esse processo de sistematização. E, claro, vamos falar do mercado também. Há uma sinalização de interesse mercadológico, vamos falar assim, com o produto do jacaré? Então, vamos voltar aqui. Ó. Os jacarés vivem em grupos, são ótimos nadadores, vivendo em rios, lagos, pântanos. Sua expectativa de vida é de 80 a 100 anos. Qual a importância dessa lâmina, professor? É porque esses animais silvestres não têm problema de viver em grupo. Então, significa que o local, a ocupação, a baia, não é um problema. Então, e lembra da aula dos peixes sobre quando a gente fala de concentração em um determinado ambiente de peixes, porque nós sabemos que os peixes, uma das características do melhoramento genético dele e de manejo que se favorecem é impedir com que uma certa concentração de peixes em um determinado tanque impeça, não favoreça que ele se desenvolva. Porque tem essa característica. Será que eles são afetados por causa disso? Não. Então, você consegue agrupar esses animais em uma determinada área. São informações importantes para que a gente possa inserir um sistema de criação. Então, isso não é um problema de ter hierarquias. Não que eles não tenham, mas que eles possam gerar um dinamismo dentro de uma área para comportar durante um determinado período. Exemplo, engorda. Jacarés são carnívoros, vorazes e gostam de tudo que vem pela frente. Como peixe, marisco, mamíferos, répteis, eles não costumam perder tempo em mastigar. Eles engolem tudo. Professor, qual é o interesse de a gente saber desse comportamento desse animal? Que o seu processo nutricional é bem adaptado. Quer dizer, você consegue dinamizar o processo de nutrição desse animal. Só que tem uma coisa aí. Para melhorar, tem que ter a dinâmica, porque o jacaré, ele não come, ele tem que estar igual uma... Vou fazer uma comparação. Tem animais que precisam que a presa se mova, né, para que ele vá lá e coma. Então, é um animal de fácil processo de inserção na nutrição animal dele, tá? Claro que num sistema de criação tem uma viabilidade em relação à ração. Aqui, nós vamos ver essas peculiaridades de ração, porque, na verdade, na grande maioria das vezes, eles se alimentam de outros animais. Então, o processo de inserção de ração não tem ainda uma adequação. Nós vamos verificar. Claro que tem que organizar esse sistema como suplementos. Então, ele não tem processo... A facilitação de engorda é muito rápido. Manejo de criação. Antes de a gente entrar em manejo de criação, é bom deixar claro que, nesse último slide que nós vimos, é importante esse negócio de nutrição dele. Porque ele tem que ser estimulado por um comportamento de um animal, né, um réptil, que ele tem a sua característica de aumentar e diminuir seu metabolismo de acordo com o ambiente. Né? Vamos falar sobre isso aí também. Só receberá licença, sistema de criação. Professor, me explique direitinho, calma aí, antes de a gente entrar no sistema de criação. Sistema de criação, pessoal, nós estamos falando de um animal, não posso dizer assim como exótico, né? Mas é um animal que tem uma boa recepção ao mercado. Tudo, se usa tudo dele, nós vamos ver. Só que sistema de criação é como a gente fala em outras atividades da pecuária. Intensivo, extensivo ou semi. Isso requer o quê? Requer uma estrutura, né? Uma estrutura, Quando eu falo estrutura, eu só falo do quê? Eu falo do galpão, por exemplo, a granja. A granja de suinocultura. A suinocultura, ela é subdividida em setorizações.
os reprodutores, a maternidade. Depois da maternidade, nós temos o setor de, eu ia falar berçário, ó, creche. Aí, depois de creche, tem a fase de... Ai, que internação, já. Depois da creche, nós temos a terminação, né? Juvenil e engorda. Então, são setorizações. Quando a gente fala das instalações, nós falamos de manejo de criação. Então, tem todo um processo legal, lei, e também, né, a vigilância sanitária, para ter uma regulamentação, como ocorre o processo das instalações de um aviário, de uma piscicultura. Então, como é que seria para um animal, né, que é da fauna, é um animal silvestre? Então, como é que é a regulamentação, os parâmetros, né? Tudo, claro, para a obtenção de um produto de qualidade. Então, vamos aqui ver quais são as regulamentações legais. Só receberá a licença do IBAMA, olha aí, okay, para a criação de jacarés, se a criação definir cotas de produção, seleção e captura dos indivíduos para abate, usando as devidas tecnologias. Só poderão criar e abater jacaré os postos de criação que têm licença do IBAMA. Então, é o órgão regulamentador. Aqui é uma estrutura, uma instalação, né? Vamos aqui. Sua forma de atacar a presa também é bastante peculiar. Ao contrário de cobras, eles atacam e mordem pelas laterais. A língua dele é presa e eles possuem um órgão específico e gorduroso dentro do abdômen para aguentar longos períodos sem comer. Né? Qual a importância disso? Para que quando nós vamos realizar o manejo, então quando a gente começar a observar lá na frente, como é que eu vou operar dentro de uma área onde tem os jacarés? Como eu vou realizar o processo do manejo? Então, é muito simples, pessoal. Você tem que saber que o jacaré ou determinado outro animal tem uma forma de se defender. E você não é pego de surpresa. E você não faz com que o seu movimento dentro da área para você realizar o manejo sinalize, né, com que esse animal fique atento para atacar. Então, ele tem que se sentir confortável. Então, você tem que tomar cuidado na hora da sua locomoção dentro da área, não realizar os processos de ataques laterais. Para se efetuar a criação de qualquer animal silvestre, então aqui, pessoal, nós estamos vendo que tem uma regulamentação para animais que são considerados silvestres, né, que eles são silvestres, e animais que não são. É necessária a autorização do IBAMA e do governo federal responsável por esta área. A portaria 132/88, de 5 de maio de 1988, em seu artigo 1º ao 6º, considerando o que diz a Lei 5.197/67, de 3 de janeiro de 67, regulamenta os criadouros destinados à reprodução da fauna silvestre como finalidade econômica. Mas nós também devemos frisar aqui que não só é uma finalidade econômica, mas também, né, para... Eu vejo aqui também que não é só econômica, porque determinados animais, como o jacaré, o único predador é o homem. Tem onça? Tem, né? Tem, mas assim, é porque se não houver o abate legal, há um aumento da população de jacaré, que isso já aconteceu, já foi noticiado, né? Para ter um equilíbrio, então não é só econômico. Ai, TikTok!
como outras atividades de criação, o manejo de jacarés pode ser realizado de 3 formas. Então, pessoal, vocês perceberam que o sistema de criação, ele é denominado aqui como manejo, mas o sistema de criação ele é definido como farming, rushing e harvesting. Essa para mim é novidade. Essa aqui é novidade. Vamos ver como são eles? Vamos! Rushing é a modalidade de criação em um sistema aberto, em qual os ovos ou filhotes de jacaré são colocados na natureza para a criação em cativeiro até o abate. Nesse sistema é necessário o monitoramento dos ninhos nas propriedades onde estão coletados os ovos, para que seja calculada em média a população de jacaré da mesma e assim identificar a quantidade de ovos que poderá ser colhido. Então, pessoal, a rushing, você pega quem? Os ovos, né, em relação à população de fêmeas. Por exemplo, há um limite de 15% dos ovos que podem ser capturados. Se o ninho tiver 100 ovos, 15 podem ser pegos e colocados na incubadora. Uma forma também de capturar esses exemplares sem causar tanto dano e também fazer um controle populacional, né? Logo, a estrutura para criadouros, não há necessidade da parte de reprodutores. Também tem uma economia aí. Farm, criação em ciclo fechado. O manejo envolve a captura de machos e fêmeas da natureza para a reprodução de espécies em cativeiro. Aí você já não pega os ovos, você pega os exemplares, já na sua fase reprodutiva, ou quando eles já estão próximos a ela, é claro. É disponibilizada em uma área para que as fêmeas possam construir os seus ninhos e realizar postura. E aqui, já muda o quê, professor? A estrutura, já muda as estruturas utilizadas. Nós já precisamos ter aí um ambiente para recepcionar. Outra, não só um ambiente para recepcionar as fêmeas, mas você tem que também dispor de material para elas construírem o ninho. Então, já há um investimento aí. Cerca de 30 ovos por fêmea são postos. Os ovos são coletados e levados à incubadora. Então, nós temos aí uma incubação de 29 a 31 graus e os filhotes são transferidos para as baias de engorda até o abatedouro. Então, você pega os exemplares em idade de reprodução para que eles realiza o processo de ovoposição e depois esses ovos são direcionados. Só que aqui, são 100% dos ovos. Não é que você tira uma porcentagem da natureza. Esse é considerado como um manejo extensivo. Vamos lá? A principal diferença desse sistema de manejo em relação ao rushing farming é que ele não se configura como criação em cativeiro, e sim uma caçada controlada. Para a verdade, 2024, no sistema harvesting, são retirados indivíduos de uma população através do estabelecimento de uma taxa de captura sem que esta entre em declínio, tornando uma prática biologicamente sustentável e economicamente viável. Pelo que eu entendi aqui, meus queridos, é caça. Não pode. Tá. A criação de jacarés já proporcionou milhões de jacarés pelo mercado, mas atualmente não tem uma participação ativa no PIB. As peles são realmente o produto mais procurado na criação de jacarés, que também proporcionam características principais da indústria decorativa. Então, nós temos aí do jacaré a utilização, para artigos
O manejo sanitário em uma criação de jacaré tem esse nome, pois a maior preocupação é com a saúde dos animais. Nesta fase, é melhor ter cuidado com a coleta e incubação. Lembrando que as baixas temperaturas causam a morte do embrião e alta temperatura causam doenças na espécie. E aí nós temos as estruturas, né? Durante a cópula, o macho rodeia a fêmea em círculo, cada vez mais estreitos. Professor, esse processo pode durar cerca de 1 minuto apenas. Professor, quando a gente sabe o processo de acasalamento de uma determinada espécie, isso significa que nós temos que proporcionar uma área para este animal para que ele possa realizar todo o processo de acasalamento. Então, o sistema de criação requer, sim, a necessidade de um ambiente onde a adaptação, movimento de machos e fêmeas possam ser encontrados e conseguir realizar todo esse processo, tá? Lembrando que todo o processo de rastreamento e facilitação disso é necessário. Para quê, professor? Para que possamos entender e compreender aí todo o processo, toda a dinâmica do rastreamento deles. Nesse momento que nós estamos vendo aqui na nossa aula sobre jacaré, nós vemos que as fêmeas realizam todo o processo dinâmico da captura e do processo que é vantajoso, sim. Nós podemos falar que sim, é vantajoso realizar toda essa dinâmica. E, pessoal, sinceramente aí, ó, temos que ver que a sequência de envergadura também é realizada pelo espaço e pelo processo tridimensional realizado durante o processo de cópula. Aqui na imagem, né? Uma imagem que possamos observar. O manejo requer etapas. Como assim etapas, professor? Etapas que garantam esse processo, tá? De que forma? Com a formação de grupos reprodutores, construção de ninhos. Os ninhos devem estar prontos para a etapa de coleta e incubação dos ovos. Com esse processo de coleta e incubação de ovos, então, o ambiente é um ambiente aquático e um ambiente terrestre, úmido, que tenha material para que a fêmea construa o ninho, material para que ocorra o processo, né, do dinâmico de reprodução desses animais. E o manejo de produção em si. Aí, ó, em relação à estrutura do ninho, como ela vai realizar o processo. E nós sabemos que tudo isso requer o quê? Uma área, porque esses animais são animais que realizam, né, o processo de identificação da sua área de reprodução. Cerca de 30 ovos são postos anualmente por cada fêmea. As fêmeas têm o hábito de circular ou ficar próximo aos ninhos para realizar o processo de proteção durante a eclosão. Então, quando se faz, existe um manejo, uma técnica para que ocorra o processo de resgate desses animais quando a eclosão ocorre em ambiente natural, a não ser que eles sejam retirados e colocados em uma incubadora, tá bom? O manejo reprodutivo do jacaré do papo amarelo deve ser iniciado já na formação do grupo reprodutor. Professor, então, ó, sempre realizar a reposição desses reprodutores. Perceberam que não tem essa característica nesses animais de observar a dinâmica deles? Assim,
em bovinos, em suínos, nós observamos determinados fenótipos que sinalizam para nós quem tem a aptidão para ser reprodutor. Entenderam? Aqui não tem essa preocupação. Com animais adultos, sadios, acho que tem um acento aí, bem instalados e bem alimentados. Para isso, antes de qualquer coisa, deve-se proceder à sexagem dos animais. Então, pessoal, quando a gente vê galpões, ou a gente vai ver... não é galpões, desculpa. Quando a gente vê baias, existem as baias onde temos somente fêmeas, baias onde nós temos machos. Então, baias, essas baias são compostas através do processo de sexagem. Isso acontece também aonde? Em aves. Aves são baias femininas e baias masculinas, tá bom? Claro que isso vai depender se você está querendo corte ou postura. Isso é em galinhas, eu estou falando aqui do processo de sexagem. Como não há um dimorfismo sexual evidente, o que é isso, professor? Em jacaré, tu olha assim para ele e tu não sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Então, como a gente não tem esse processo, não, você olhando assim, não tem uma diferença. Tem estruturas que você precisa pegar o animal perto para fazer a sexagem. Mas de longe assim, você não consegue saber se é macho ou fêmea. Se você tem 30 jacarés numa baia, sem ter feito a sexagem, olhando assim, você não consegue saber quem é macho e fêmea. Esse processo morfológico tem que ser feito quando ele é pequenininho. Porque, entendeu? Assim, quando a gente fala de sexagem aqui, ó, proceder à sexagem. O que é proceder à sexagem, professor? É quando ele é jovem, mais fácil de fazer o manejo, para evitar, né, o ataque do animal, e você consegue manipular, sim. Aí você faz uma sexagem. Aí tem pessoas que são, assim, pessoas que já fizeram tanto, que já, em olhando assim os filhotes, já conseguem fazer rápido. Outros não. Tem que pegar estruturas para verificar quem é macho e é fêmea. Morfologicamente, tá? Mas tem também como você botar a mão na cloaca dele, que é lá na parte abdominal, no final do abdômen, para puxar, para saber se é macho ou fêmea. Você precisa fazer o quê? Manipular esse animal. E manipular ele novo é mais fácil, rápido, do que pegar um animal adulto. Então é feito isso na parte juvenil. Porque não tem esse dimorfismo. Quando ele está grande, não tem esse dimorfismo sexual. Assim, evidente. Tá? Então isso é um manejo feito já na fase juvenil. Como não há esse dimorfismo sexual, isso é igual pinto. Por exemplo, quando as aves são adultas, tu olhando sabe quem é galinha e quem é galo. Quando está adulto. E quando está novinho? Mas quando está novinho? Não tem como. Então a sexagem também é feita. Quando é novinho. As pessoas, os especialistas, eu só quero galinha para fazer um galpão para postura, por ovo. Não pode ter macho ali. Então, quando é pintinho, tem uma forma que você faz. Então, fica mais fácil para você manipular e separar e vender só fêmea, tá? Isso requer o quê? Captura e imobilização do animal. Nos adultos, a sexagem é feita através de quê? Ó, na cloaca. Quando você captura e imobiliza o animal quando é novo, tem uma operacionalidade mais rápida. Quando é adulto, é através da cloaca. Só que isso requer o quê? Mão de obra. E, ó, tempo. Porque o animal é grande, o animal é forte. Até você capturar, tirar ele lá da área molhada, vai para a área seca. Tem que inverter esse animal de abdômen para cima. Isso tem uma demanda, isso tem um custo também. Quando isso é feito, professor? Quando você tem que capturar exemplar da natureza. Né? Tem a lei que você pode capturar o exemplar, pode tirar pelo menos uma porcentagem dos ovos, ou então você faz através do processo de captura, quando você monta um ambiente. A formação de grupos de reprodutor da espécie tem como problema inicial dificuldade em obter animais o quê? Sadios e férteis.
tem acento? Tem, não tem? Faltou um acento aí, né? Sadio? Acho que tem. Não? Caiu o acento. Pois é. É muito importante. Não. Tá bom, então. Mas não sei por que na minha cabeça tinha. Então tá certo. Fazer o quê? Aqui, ó. Certíssimo. Então não tem não, gente. Desculpa, o tio tá doido. Mas pra mim tinha. Não é? Estranho. Mas releva porque eu tenho um distúrbio. Opa, volta. Professor, não, pra mim sadio tinha. Pra mim, não sei porquê, mas acho que não tem não, né? Então, desculpa aí, pessoal. Então, não tem não. Essa lâmina está falando do quê, professor? Não é. Qual é o problema inicial? Não é estrutural do animal, não é biológico. É porque reprodutores, principalmente quando a gente está falando de animais silvestres, não animais que já são, eu não gosto de usar a palavra domesticados, porque eles nunca são. Eu não vejo gado, eu não vejo porco domesticado. Não? Eles estão dentro de um sistema de reprodução. Agora, o que tem nos animais silvestres? Por exemplo, galinha é uma coisa. Agora, arara é silvestre, galinha não é silvestre. E arara é papagaio. Por quê? O processo de reprodução desses animais e amadurecimento sexual não é assim, não tem cio. Tem cio, mas o acasalamento tem todo um procedimento. Vou dar um exemplo. Na galinha, ela entra em processo de ovulação, o macho, o galo, identifica e faz a monta. O pato, estou falando de aves, porque nós temos 3 espécies de jacaré. E nós temos várias espécies de aves. O pato, a galinha, o peru. Agora, o fazão, os passarinhos. Tem passarinho que a fêmea, quando está entrando no seu ciclo, vamos dizer, reprodutivo, os pássaros trazem galhos, né? Para conquistar, dançam, os dois ficam lá dançando um do lado do outro e a fêmea escolhe quem dança melhor. Tem todo, então, como é que a gente chama isso? Dentro do acasalamento tem um processo tem um nome disso, Então, são fatores ainda comportamentais para que gere o processo de reprodução. Quem escolhe é a fêmea nesse momento. Não é simplesmente ela entrar no cio como nos cachorros e recebe a copa. Então tem uma escolha, tem uma competição que é feita por eles. Então esse é o grande problema inicial na dificuldade de animais férteis. Mas não é por causa de doença, né? Por fatores ambientais. Por exemplo, o que o senhor está querendo dizer, professor? Que em jacaré tu não vai conseguir fazer um sincronio de fêmeas, igual em suíno e bovino. Tu tem as vacas, tu consegue fazer com que as vacas entrem em cio sincronizado, coleta esperma do macho, divide esse esperma em frascos e faz a inseminação artificial. Um macho cobre 5 vacas, vamos falar assim. Dependendo do touro, a qualidade do sêmen do touro. Um suíno cobre lá várias vacas, várias marrãs, né, matrizes suínas, porque a gente faz um dinamismo de sincronia, isso é importante para o fluxo de criação. Essa lâmina está falando isso, sobre esse problema. Né? E tem a postura dos ovos. E o mercado, professor? O mercado, pessoal,
ele é muito receptivo, a palatabilidade da carne, é uma carne magra, sem gordura, e é uma carne que lembra um pouco, ou a carne geralmente lembra um pouco a carne de frango, a experiência para cada um. Então, no mercado, todo o processo é garantido. Para mim, meu diretor, finalizamos aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau!